Fala galera da Mambi, tudo jóia? Meu nome é Darizon Filho, sou médico de família e comunidade e vim hoje aqui conversar com vocês sobre a abordagem ambulatorial de casos leves da Covid-19, né? Uma situação bastante comum aí hoje em dia no serviço de atenção primária. Eu devo ressaltar, né, que como nós estamos correndo através de uma pandemia, as informações são atualizadas diariamente, assim como os protocolos e guidelines, e pode ser que a depender do momento que você esteja assistindo essa aula, as informações já estejam defasadas. Nós temos um compromisso aqui de tentar mantê-la atualizada por adendos aí nos comentários, nas referências do vídeo. Vamos lá? Trouxe aqui para vocês alguns compilados, tá, de protocolos elaborados pela Organização Mundial de Saúde, pelo NIH americano, o Ministério da Saúde do Brasil, e trouxe ainda também um protocolo feito pela Prefeitura de São Paulo, bastante polêmico para a gente discutir um pouquinho. Vamos lá, o que a OMS fala para a gente na abordagem dos casos leves da Covid? Eles falam que casos suspeitos ou confirmados devem permanecer em isolamento, seja no domicílio ou em unidades comunitárias, como alguns países ao longo do mundo dispõem, ou então estabelecimentos mesmo de saúde para esta finalidade. São recomendados antipiréticos, nutrição e hidratação adequados, ou seja, de medicação só sintomático. Eles não apontam a necessidade de outras medicações. Casos leves devem ser monitorados para sinais e sintomas de complicação. Caso necessário, vão ser encaminhados para um serviço de referência. Tratamento ou profilaxia com antibióticos não devem ser empregados nos casos leves, apenas os sintomáticos e as medidas de suporte. E no protocolo deles não há menção de qualquer avaliação laboratorial longitudinal para os casos leves de Covid-19. Como que o NIH, né, os Estados Unidos, tem abordado essa questão do caso leve de Covid-19? Bom, temos a seguinte compilado aqui de recomendações deles. Primeiro, diagnóstico da infecção aguda tem que ser feito por PCR, de suave coletado em via aérea superior. E ele pode até ser considerado numa suspeita de reinfecção. Eles não recomendam o uso da sorologia, né, aquela que é coletada através do sangue, para fazer o diagnóstico da infecção aguda da Covid. A recomendação é o PCR pelo suave nasal para identificação aí do vírus da Covid. Contraindica o uso de drogas pré-exposição, tratamento precoce com hidroxicloroquina ou com qualquer outras drogas e recomenda aqui o uso das vacinas com a recomendação da entidade responsável local. No nosso caso aqui no Brasil seria a Anvisa. Contraindica o uso de dexametasona ou outros corticoides e também não menciona avaliação laboratorial para os casos leves da Covid-19. Agora para vocês um protocolo aqui do Ministério da Saúde do Brasil. Esse protocolo ele vem sofrendo pequenas variações, né, ao longo do tempo. Tá? É bem difícil a gente pegar um recorte, assim, alguma coisa mais estável. Tivemos várias trocas aí de ministro, né, da equipe do Ministério, mas de forma geral eles têm este fluxograma aqui para os casos leves, que você vai acolher o paciente, né, identificar se é um caso leve, se é um caso mais moderado ou grave, que teria que ser encaminhado para um serviço de referência. E para os casos leves, o que eles colocam? Medidas farmacológicas, prescrição de fármacos conforme diagnóstico clínico sintomáticos. Então, esses fármacos aqui, já houve no Ministério a recomendação, inclusive, de fazer tratamento precoce com cloroquina. Atualmente, isso não está descrito. E medidas clínicas, que acompanham o paciente, preferencialmente por telefone, a cada 24 horas, até completar 14 dias o sintoma. Se necessário, realizar atendimento presencial. Pode ser isso na clínica ou no domicílio, e manter a alimentação balanceada e uma boa oferta de líquido, ou seja, suporte, né? Bem parecido com o que a gente viu nos guidelines anteriores. O que fica aí de ressalva para a gente prestar atenção é essa questão dos fármacos, que em alguns momentos aí da pandemia já houve a indicação de fazer um tratamento precoce, que hoje não é mais recomendado. E agora um protocolo polêmico, que foi lançado aí pela Prefeitura de São Paulo, que para abordar os casos leves da Covid-19. Então, eles colocaram aqui uma estratificação, né, de risco, do sintomático leve, sem grupo de risco ou com grupo de risco, mas que de forma geral vão ter abordagens muito parecidas. E o que eles trazem aqui de diferente, que chama muito atenção e que gerou muita crítica, muita polêmica dentro da comunidade científica, que foi a solicitação de exames laboratoriais para avaliação longitudinal desse paciente que está com quadro leve. Né? Então, eles pedem para que entre o segundo e o quinto dia de sintomas sejam coletados exames de sangue, como PCR, hemograma, DHL, ureia, creatinina, e que esses resultados sejam avaliados e, a depender do valor, esse paciente seja referenciado para um serviço de urgência e emergência. Né? E é uma conduta muito única, né? Muito isolada em termos de mundo. Nenhum dos outros guidelines que a gente consultou faz essa recomendação, e nós também não encontramos nenhum estudo que embase,
né, esta recomendação. E para além disso, se nós formos fazer uma leitura crítica, né, considerando uma situação de guerra, né, de uma pandemia, de um esgotamento dos serviços de saúde, será que tem cabimento, de fato, a gente querer referenciar um paciente que está com os leucócitos aumentados, tendo um estado clínico bom, né? Não está dessaturando, não está com dispneia, está com um quadro bastante leve, mas só porque ele está com os leucócitos altos, para um serviço de emergência que não está dando conta nem de drenar os pacientes mais graves? É um questionamento que a gente faz, né? Para além da falta de evidência nessa recomendação. Outra questão é, esse paciente ele fica retornando, porque entre o sexto e o oitavo dia, eles também recomendam que tenha uma nova coleta dos exames para ver se houve piora ou não desses parâmetros laboratoriais. Ou seja, esse paciente que está com Covid, né, que está infectado, que poderia ficar em isolamento em casa, tem que retornar ao serviço para fazer uma nova coleta, né? Então, a gente vai expor outros pacientes que utilizam o equipamento de saúde, como hipertensos, diabéticos, grávidas, crianças que estejam fazendo seus exames de rotina, com pacientes que estão contaminados, né? E nem pensar em apontar como solução a coleta domiciliar, né? A nossa equipe de saúde já está bastante defasada por conta das consequências da pandemia. Não há como direcionar recurso humano e material para um atendimento domiciliar para todos os casos leves da Covid-19, tá bem? Então aqui, a gente da equipe da AMAMB fez uma síntese da abordagem ambulatorial do que a gente acredita ser mais baseado em evidência e que esteja em sintonia com os principais protocolos ao longo do mundo. Tá? Então, primeiro, tem que reconhecer o que é uma síndrome gripal, né? Diante daquele paciente que está com uma sintomatologia, se aquilo é uma síndrome gripal ou não. E segundo, entender se aquilo é uma síndrome respiratória aguda grave, que vai precisar de uma abordagem para além do ambulatório, ou seja, do serviço de emergência e urgência. E quando a gente vai falar da síndrome gripal, a gente aqui tem que baixar bastante o sarrafo, a gente tem que ser bastante sensível, né? A gente não tem que ficar tão preocupado com a especificidade. Por quê? Porque a COVID ela tem uma gama de sintomas muito variada, né? E você não consegue dizer com certeza que aquele sintoma é patognomônico da doença ou um conjunto de sintomas com certeza indica. A gente tem que ser bastante sensível mesmo. Fala-se até na presença de 2 dos seguintes sintomas já seria o suficiente para definir uma síndrome gripal e encaminhar esse paciente para testagem e abordagem como nós discutimos agora há pouco. Então, assim, sintomas de viária superior, coriza, congestão nasal, espirros, tosse, cefaleia, dor de garganta, sintomas gastrointestinais, náusea, vômitos, diarreia, febre, mialgia, cansaço, anosmia, disgeusia, esses aqui um pouco mais específicos, né, e que podem estar presentes. E reconhecer se esse paciente com síndrome gripal também está com uma síndrome respiratória aguda grave, tá? Que tem definições diferentes a depender do ambiente que você está, mas que nesse cenário de atenção primária a gente pode considerar como uma dispneia, ou seja, uma falta importante de ar, uma dificuldade para respirar, não apenas uma sensação subjetiva, e uma frequência respiratória acima de 30. Ou uma saturação de oxigênio abaixo de 94%, algumas referências apontando 92%. Né? Mas é aquele paciente que você percebe que está com dificuldade respiratória mesmo. Porque esse paciente vai ser encaminhado para uma avaliação hospitalar, mesmo que seja apenas para avaliação e retorno para o cenário da atenção primária. Diante da síndrome gripal, o que nós vamos fazer? Teste com PCR, tá? Os testes todos eles são bastante específicos, tá, gente? Então, quando o teste vem positivo, muito provavelmente a pessoa está com a Covid ou teve contato, tá? Mas eles não são tão sensíveis. Aí o PCR tem uma sensibilidade perto de 70%, que significa aí de cada 10 pacientes infectados, 3 podem ter um falso negativo, tá bom? O teste do antígeno, aquele teste rápido que pode ser feito até um swabzinho nasal, sem ser aquele super lá dentro, ele tem uma sensibilidade ainda mais baixa, então não é o ideal seria o PCR mesmo. E a sorologia não tem tanto valor no momento agudo, porque ela vai demorar aí coisa de 2 semanas para começar a aumentar título de anticorpo. Então a gente vai dar preferência para o teste com PCR, para o SARS-CoV-2 entre o 3º e o 7º dia, algumas fontes falam entre o 1º e o 10º, isso vai depender muito da organização do seu serviço de saúde. O melhor momento considera-se que seja o 3º dia de sintoma, mas às vezes não vale a pena você pedir para o paciente ficar retornando, você está num cenário em que não é tão próximo para ele fazer essa viagem até o equipamento de saúde. Você pode já fazer o teste no 1º dia ou mesmo depois do 7º dia. Tratamento farmacológico sintomáticos, tá? Então, antipiréticos, essencialmente, dipirona, paracetamol. Se tiver com muita dor, você pode considerar o anti-inflamatório. Lembrando que o ibuprofeno, né, caiu a história de que ele poderia piorar o quadro da COVID.
Lavagem nasal, soro fisiológico, até porque se tratar apenas de um resfriado comum, é uma das medidas com maior evidência para diminuir o tempo de sintoma. Isolamento domiciliar, fundamental, por 10 a 14 dias do início dos sintomas, e afastar os contactantes. Você pode afastar os contactantes, inclusive dando atestado, existe aí uma autorização por parte do Ministério da Saúde junto com o Conselho Federal de Medicina. Orientações sobre o quadro, orientar a pessoa do que se trata, como aquilo pode evoluir, como vai ser a abordagem, tirar as dúvidas da pessoa, pois isso pode gerar muita angústia, e fazer um telemonitoramento. Isso pode ser feito através de visitas de agentes comunitários, por telefone, idealmente, para diminuir o contato, tá bom? Mas monitorar como essa pessoa está evoluindo, pois em caso de piora, ela vai precisar ser reavaliada e talvez encaminhada para um serviço de urgência e emergência. Não prescrever, tá? Antibióticos sem suspeita de infecção bacteriana associada. Não prescrever corticoides, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, zinco, vitamina D ou demais tratamentos precoces. Não há evidência que isso traga algum benefício e, pelo contrário, algumas dessas medicações já está claro que podem trazer malefício, tá bem? Se o paciente tiver com uma síndrome respiratória aguda grave, a nossa função enquanto equipamento primário de saúde é estabilizar clinicamente, e aqui principalmente oxigênio, monitorar os sinais vitais, pode fazer um acesso venoso periférico para facilitar até a vida dele na remoção e no tratamento hospitalar, e remover para o serviço de urgência e emergência. Muito bem, espero ter contribuído para a prática diária de vocês. Tragam dúvidas, tragam questionamentos, apontem as novas evidências, que a gente vai construindo conhecimento sempre junto. Lembrando que a MAMB é um canal de educação médica para profissionais de saúde e não serve para aconselhamento pessoal dos pacientes. Se este for seu caso, procure sua enfermeira, sua médica, para os melhores conselhos em saúde. Um grande abraço!